Aleluia. Deus é muito bom. Nós te amamos, Pai. Nós te damos a honra, te damos a glória, te magnificamos, Pai. 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 Te damos a honra, Pai. Te exaltamos, Pai. Te adoramos, Pai. Te magnificamos, Pai. Te damos a honra. Te damos a glória. Te adoro, Pai. Pai, eu oro por todas as pessoas que estão aqui neste lugar. O Senhor sabe a necessidade de cada uma delas, Pai. O Senhor conhece a vida de cada um de nós. O Senhor conhece cada anseio, cada desejo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor cure os corações aqui nesta noite, Pai. Traga a alegria que só o Senhor pode nos dar para os nossos corações. Traga a paz, Pai, que só o Senhor tem e que esse mundo nunca poderá nos dar. Te adoramos, Pai. Declaramos saúde para o corpo dessas pessoas. Dizemos que eles estão curados, sarados, pelo poder que é no nome de Jesus. Toque a vida de cada um deles que estão aqui, Pai. Toque a vida de cada um deles. Abra os olhos dos nossos corações. Abra os ouvidos espirituais de cada um de nós, para que possamos entender, para que possamos enxergar, para que possamos ouvir a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Te damos a honra, Pai. Te damos a glória. Te damos o louvor, Pai. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai. Te magnificamos, Pai. Te exaltamos, Pai. Te adoramos, Pai. Te damos a honra. Te damos a glória, Pai. Te damos o louvor. Te magnificamos, Pai. Te adoramos, Pai. Te exaltamos, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai. Te damos a honra. Te damos a glória. Te magnificamos, Pai. Te magnificamos, Pai. Te magnificamos, Pai. Te magnificamos, Pai.
Te amamos, Pai. Te adoro, Pai. Te magnifico, Pai. Amém. Você pode fazer isso lá na sua casa também. E é maravilhoso a gente ficar na presença de Deus. Ele é aquele que tem tudo do que nós precisamos. É paz? Ele tem. É saúde? Ele tem. É encorajamento? Ele tem. É força? Ele tem. É provisão? Ele tem. É por isso que é tão bom. E é honrável você ter um amigo que tem tudo. Já pensou você ter um amigo que tem tudo? E ele é seu amigo? E Jesus falou assim: olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Ele é o nosso amigo. E Ele está bem presente em todas as horas difíceis que nós atravessamos. Ele é presente. Eu gosto de falar isso para mim mesmo. E eu tenho encontrado muitas pessoas desencorajadas. E uma das coisas que Deus sempre tem me falado é para falar para mim mesmo nesses momentos de desencorajamento e falar para aquelas pessoas também que eu encontro que ela não está sozinha. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Quando nós nascemos de novo, quando você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo ele veio morar dentro de você. O Espírito Santo não está mais do seu lado. Ele está dentro de você. A palavra de Deus diz assim: não sabeis vós que sois, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que é um templo? Uma casa. O nosso corpo é a casa onde o Espírito Santo veio morar. Nós podemos ter direção, podemos ter conselho, podemos ter a força, podemos ter a saúde, podemos ter todas as coisas que está disponível para cada um de nós, através desse poder maravilhoso que nós recebemos. Jesus, quando ele estava despedindo os discípulos, imagina, todos eles tristes, porque Jesus estava falando para eles que ia para o céu, ia para o Pai. E aí então, Jesus vira para aqueles discípulos e fala assim: é preciso que eu vá, é preciso que eu vá, porque se eu não for, não virá o quê? O outro. Ele estava falando dessa segunda pessoa do Espírito Santo, que viria morar, habitar dentro de cada um de nós. Agora nós não estamos mais sozinhos. Você não está só. Eu não estou só. Nós temos a presença do Espírito Santo, que é a própria presença de Deus dentro de cada um de nós. E Ele veio para te ajudar, Ele veio para me ajudar.
fazer essa jornada que eu estou fazendo, que você também está fazendo. Ele veio também com a intenção de nos fortalecer, de nos ajudar, de orar por cada um de nós, nos ser um ajudador, um auxiliador. O pastor David fala que é um sócio que nós recebemos nas nossas orações. Ele pode ser um ajudador seu, um meu ajudador. Aquele que intercede por cada um de nós. Aquele que vai criar uma oração que é perfeita para te ajudar e para me ajudar. Nós não estamos sozinhos. Amém? Eu tenho falado os 2 últimos domingos, eu tenho falado sobre maturidade, você crescer espiritualmente. Nós escolhermos crescer. Nós escolhermos trilhar um caminho onde cada um de nós iremos amadurecer, iremos produzir frutos. E eu falava assim, que a gente vê as igrejas como uma escola. Não tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, não tem? Assim também são várias igrejas. Quando todas as igrejas elas têm um fundamento de crer em Jesus Cristo, a base para todas as igrejas estão corretas. Nós temos a base, um ponto de partida, que é Jesus. Mas desse ponto de partida, aí nós precisamos procurar crescer, amadurecer. E eu falava assim, que em alguns lugares existe aquele foco, né, de ajudar crianças. E não tem nada errado nisso. Nós já fomos ajudados. Mas eu não posso ficar todo o tempo parado naquela série do primeiro ano. Eu preciso avançar. Quando a gente começou a andar com Deus, a gente gostava de brincar, a gente gostava de mais brincadeira, mas de acordo que você vai amadurecendo, você vai deixando essas coisas. E Deus vai nos chamando para um lugar onde nós vamos aprender a ler sozinhos, escrever sozinhos, orar sozinhos, jejuar. Nós podemos falar de jejum para crianças? Não. As professoras têm que levar as crianças lá para cima, dar muito biscoito para elas, Mirabel, e é o maior tempo que tem que passar com elas ali, é brincando, para que em algum momento elas possam encontrar uma brecha para ensinar alguma coisa sobre as coisas de Deus, para que eles possam memorizar, para que eles possam guardar também no coração. Mas vai chegar uma hora, nós acreditamos, que todos eles vão crescer, vão precisar crescer. Assim também é na nossa casa. Quando nós nascemos, uma criança, quando ela nasce sabendo ler, sabendo escrever, sabendo andar. Você já viu uma criança que já nasce correndo, andando, falando, trabalhando? Não. Tem todos aqueles processos de etapas que nós precisamos ter paciência com cada um deles. Assim também somos nós, por isso que a palavra de Deus diz que quando nós recebemos Jesus, o que acontece? Nós nascemos de novo.
Nós nos tornamos como um bebê espiritual. Quem quer continuar como um bebê? Eu não quero. Eu quero olhar depois de um ano e ver que eu amadureci, que eu cresci. Que eu não estou mais aquele mesmo homem ou aquela mesma criança que eu estava um ano atrás. A fé em nós, ela é crescente. O amor de Deus em cada um de nós também é crescente. E nós precisamos desejar, como Pedro disse aqui, o verdadeiro leite puro, para que nós possamos alcançar a maturidade, o crescimento. Quando nós passamos tempo com Deus, quando você escolhe passar tempo com Deus, você está investindo no seu crescimento. Quando você passa tempo lendo a palavra, você está investindo no seu crescimento. Quando você passa tempo orando em outras línguas, você está investindo no seu crescimento. O apóstolo Paulo diz que aqueles que semeiam no Espírito vão colher o quê? Vida, paz. Não é assim? Mas aqueles que investem na sua carne, vai colher o quê? Os frutos da carne. Então eu quero, e eu acredito que todos vocês que estão aqui são pessoas que também estão desejosas em crescer espiritualmente. Amém? Todos vocês. Vocês poderiam estar em vários outros lugares, mas vocês escolheram estar aqui. Não é fácil estar aqui, mas vocês estão aqui. Vocês são corajosos também, são fortes, são decididos. E Deus está vendo a jornada de cada um de vocês. Se eu não tenho uma fé no momento, eu não posso ficar imaginando que eu não possa ter ela futuramente. Eu posso. Amém? Eu queria compartilhar com vocês esse texto de Mateus 22. O que vocês acham que aconteceria se alguém tivesse muita fome de Deus, mas naquele lugar onde aquela pessoa estivesse, não tivesse nenhuma igreja, não tivesse nenhum pastor, não tivesse ninguém para pregar para ela? O que você acharia que aconteceria se ela tivesse até mesmo em uma ilha, onde não morasse ninguém dentro dessa ilha, só essa pessoa? Mas se em um determinado momento aquele coração daquela pessoa começasse a clamar por Deus, poxa vida, mas não tem ninguém lá para anunciar para ela Jesus, não tem ninguém para pregar Jesus para ela, não tem ninguém para falar da salvação para ela. Você acha que ela morreria sem a salvação? Não. Se realmente no coração daquela pessoa houvesse fome para encontrar Deus, Deus enviaria ali para aquele lugar pessoas para pregar para ela. Deus poderia dar sonhos para aquela pessoa.
visão. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou querendo dizer para vocês e despertar os nossos corações essa noite de que nós precisamos ter fome. Se você não tiver fome, nós não vamos crescer, nós não vamos ter o que Deus tem para cada um de nós. E fome não é Deus que coloca. Fome você pode despertar, é só você, está dentro de você. Você pode tampar, bloquear essa fome, ou você pode abrir para que dentro de você, você seja um homem faminto, uma mulher faminta por Deus. Jesus falou que aquele que bate, o que vai acontecer? A porta vai abrir. Aquele que busca, quem busca, vai o quê? Encontrar. Jesus também falou assim, olha, qual é o pai que o filho pede, pai, me dá um pão, e o pai vai lá e coloca uma pedra na mão do filho? Qual é o pai que vê o filho pedindo, pai, me dá um peixe, e o pai vai lá e coloca uma cobra na mão do filho? Nenhum pai vai fazer isso. E aí Jesus fala assim, olha, se vós que sois maus, estava falando para aquelas pessoas que ainda não eram nascidas de novo, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial vai nos dar aquilo que é bom para cada um de nós. Amém? Então vamos ver aqui Mateus 22. Vinte e dois, vinte e dois, 14. Fala assim, portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus está falando aqui que muitos são chamados. Todos nós fomos chamados, mas poucos se fazem escolhidos. A palavra de Deus diz que Deus, Ele amou uma pessoa? Ele amou só você? Ele amou só a mim? Ele amou o quê? O mundo. Deus amou o mundo. Nós não temos desculpas. Deus me amou, Deus te ama. Diga assim, Deus me ama. Deus me ama. Eu sou seu amado. Eu sou seu filho amado. Amém. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele chamou todos. Ele fez um convite para todos. A palavra de Deus diz que Deus, Ele quer que todos sejam salvos.
A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos nós sejamos iluminados com conhecimento, com graça. Essa é a vontade de Deus. Mas aqui está falando que poucos se fazem escolhidos. Poucas pessoas se fazem escolhidas. Deus quer curar todos? Também quer, Ele quer curar todos. Deus quer abençoar todos? A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Eu gosto sempre de falar isso aqui, sabe por quê? Porque faz com que a gente reflita sobre algumas coisas. Jesus, em determinados momentos, ele sempre encontrava algumas pessoas com dificuldades. Por exemplo, ele encontrou um cego. Se você encontra um cego, a primeira coisa que você pensa é o quê? Esse cara quer enxergar. Mas Jesus sempre encontrava alguém em determinados momentos e perguntava: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça, Maísa? O que você quer que eu te faça, Esté? O que você quer que eu te faça, Eulina? Nós precisamos entender que Deus só vai fazer por nós, por cada um de nós, aquilo que a gente está desejoso ou talvez abriu para que Ele possa fazer e entrar naquele problema, naquela dificuldade. Então aquele cego disse para Jesus assim: eu quero ver. E quando aquele cego falou para Jesus: eu quero ver, ele viu. Eu estava compartilhando essa semana com um grupo, no lugar onde eu estava, sobre um homem que o diabo, o demônio pegava o filho, um filho de um homem, um jovem, e possuía aquele jovem, jogava ele no chão, jogava ele no fogo, ele caía, desmaiava. Provavelmente ele sofria de uma epilepsia, mas a Bíblia diz que era um diabo que fazia isso na vida dele. Entrou para causar toda aquela confusão, todo aquele transtorno. E diz então que esse homem então pegou o seu filho. Se você sabe que tem alguém que pode orar por alguém que você ama, nós vamos levar essa pessoa que a gente ama, nem que for nas costas, mas nós vamos levar até lá. E foi assim que esse pai fez com seu filho. Levou até onde Jesus estava. Só que lá os discípulos, diz que os discípulos oraram para o filho daquele homem que estava sofrendo daquela maneira, mas diz que nada aconteceu. E aí o pai não ficou satisfeito só com isso. Falou que Jesus curava, provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Mas os discípulos oraram e diz que nada aconteceu. E então o pai, eu também faria a mesma coisa. Não, então eu vou levar para Jesus, já que vocês não conseguiram, eu já estou aqui, eu não sei quanto tempo aquele pai viajou para encontrar Jesus. E aí diz assim para Jesus: olha, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, eles oraram, mas nada aconteceu. O meu filho continua com o mesmo problema.
E aí ele diz assim para Jesus: será que o Senhor pode? Será que se o Senhor quiser, se o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? O que eu acho mais maravilhoso é que não é só essa parte que fala de alguém que vira para Jesus e fala: se o Senhor quiser, será que o Senhor pode? E Jesus fala assim: eu quero ser curado. E diz que na mesma hora aquele menino caiu no chão. Caiu no chão, provavelmente teve ali uma convulsão, mas foi liberto na mesma hora ele foi liberto. Levantou são e curado, sarado. E você sabe por que os discípulos depois perguntaram para Jesus, em particular: Jesus, por que nós oramos e nada aconteceu? Mas por que depois o Senhor orou e aconteceu? E Jesus falou assim: olha, esse tipo de casta só é removida com oração e jejum. Nós precisamos entender que ainda que nós não atingimos aquela fé que nós precisamos, existe um caminho para que nós possamos atingir aquela fé. Amém. Nós podemos ter aquela fé que Jesus tinha para orar por todos. A palavra de Deus diz que ele orava por todos e todos eram curados. Todos que iam até ele. É lógico que era todos que iam até ele. Se houver fome no seu coração, você pode receber de Deus tudo quanto você precisa. Se houver fome no seu coração, você vai encontrar Ele, você vai encontrar a resposta que você precisa. Agora eu queria que vocês abrissem Mateus aqui, nós estamos em Mateus, volta aqui Mateus 8. Mateus 8. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Mateus 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o de joelho e clamou: Senhor. O que eu mais vejo é esse tipo de oração aqui, de pessoas ignorantes em relação ao que Deus quer. Olha o que esse homem diz aqui: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Quem é que não já foi assim também, né? Nós já fomos, eu já fui assim, já pensei assim. É melhor a gente colocar a culpa em Deus do que chamar a nossa responsabilidade para nós mesmos. Não é mais fácil você culpar Deus? Você falar que Deus não quis, que se você está assim ainda é porque Deus não quis te dar, do que você trilhar um caminho onde você vai crescer espiritualmente, aonde você vai chegar naquele lugar onde você tem a maturidade. E olha o que esse homem diz aqui: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me.
Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero. Se alguém depois encontrar alguma coisa, ou algum versículo que eu ainda não encontrei, algum versículo de alguém que chegou procurando por Jesus e fez esse tipo de questionamento, e Jesus falou assim: eu não quero. E aquele homem continuou doente, enfermo, naquele lugar que ele estava, eu ainda não vi. Em todas as situações aqui, Jesus sempre disse a mesma coisa: eu quero. Amém? Gente, Jesus é a imagem de Deus aqui. A imagem de Deus aqui nessa terra. Jesus falou para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o quê? Vê o Pai. E olha o que Jesus disse aqui então. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Oh, glória a Deus! Diga assim comigo: tudo é possível. Para quem tudo é possível? Para todo mundo? Tudo é possível para todo mundo, para qualquer um? Não. Infelizmente não. Tudo é possível para aquele que crê. De vez em quando a gente encontra algumas pessoas, né? Fala assim: mas eu criei. Então você está chamando, quer que eu fale que você está contando a verdade e que Deus é mentiroso? É isso? Não. Eu não vou acreditar que essa pessoa que falou que creu, ela realmente creu. Eu vou acreditar no que a palavra de Deus diz. Tudo é possível para aquele que crê. É por isso que nós estimulamos tanto e queremos tanto que vocês sejam estimulados a batalhar pela fé. A batalhar pela fé. E como nós fazemos isso? Orando, jejuando, adorando a Deus, lendo a palavra. Todas as coisas são possíveis. Nada é impossível para Deus. Vamos ver lá um pouquinho então disso aqui que eu estou compartilhando? Quer ver? Lucas 1.
Lucas 1, versículo 37. Versículo 35, vamos ver o que fala aqui. Então o anjo lhe esclareceu o Espírito Santo. Olha para você ver, o anjo falando para Maria, né? Versículo 34, para vocês entenderem. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, você que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo idade avançada. Estava falando aqui de João Batista. Sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. O anjo está falando aqui de 2 milagres. Está falando de um milagre que ia acontecer com a parenta de Maria, chamada Isabel, e com Maria. E aí olha o que o anjo fala para Maria: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diga assim: para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Amém? Para Deus não tem nada que é impossível. Agora eu queria que vocês abrissem em Mateus. Mateus 8. Não, Mateus 7. Mateus 7. Versículo 7. Olha o que Jesus também diz aqui: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é o que, gente? O que é bom. Amém? Dará o que é bom
aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o, vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Sabe uma das melhores maneiras de você pedir? É você desejar e fazer para os outros aquilo que você quer que te aconteça. É um dos maiores clamores que Jesus está ensinando aqui. Gente, isso é sabedoria. É por isso que amar a Deus e amar o próximo é o maior de todos os mandamentos. Quando você está servindo as pessoas, orando por elas, você está abrindo uma avenida também para que você seja abençoado. Agora o último texto. Lucas. Lucas 4. Eu já pensei como muitas pessoas pensam. Eu já pensei assim também. Eu já pensei que se alguma coisa não acontecesse, é porque Deus não quis. Já pensei também que se eu não recebi, é porque Deus não quis. Já pensei assim. Olha o que o próprio Jesus diz aqui. Ele está falando aqui sobre nós termos fome. Eu acredito que pode ter acontecido de muitas pessoas, talvez, que Jesus viu e ele não pôde ajudar porque aquelas pessoas não tinham fome, não tinham desejo no coração, não tinham vontade, não tinham fome de receber de Deus. Vocês lembram daquele texto onde ele fala que na cidade dele, poucos milagres ele realizou ali? Por que poucos milagres Jesus realizou na cidade dele? Porque as pessoas não criam no coração delas que Jesus podia orar, abençoar, mudar a vida delas. Imagina. E Jesus cita aqui um caso muito bom que faz com que a gente possa entender. Olha o que diz aqui, eu vou começar a ler no versículo 23, para vocês entenderem. Lucas 4, versículo 23. Olha o que Jesus fala aqui. No entanto, Jesus lhes replicou: com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizestes em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias,
Posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel. Quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Olha o que ele fala aqui, gente, isso é forte. Mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. O que Jesus estava querendo dizer aqui é que essa viúva, mesmo não morando perto de Elias, mesmo não sendo vizinha de Elias, Deus enviou Elias para essa viúva que morava em uma outra cidade, chamada Sarepta. E aqui Jesus fala, Elias não foi enviado para todas as viúvas. Eu não sei, a Bíblia não fala aqui, mas pode ter sido, e eu até penso que possa ter acontecido de muitas viúvas ter morrido de fome, nesse mesmo tempo. Isso é uma conclusão minha. Eu penso assim. Mas aqui falando aqui que Jesus falando aqui que Elias foi enviado para uma viúva que morava distante por causa da fome dessa viúva, do clamor dessa viúva. E Deus então mandou Elias, vai até lá, leva para essa mulher a resposta do clamor do coração dela. Imagina Elias saindo da porta da casa dele, talvez ele encontrou lá na porta da casa muitas viúvas. Algumas na calçada do lugar onde ele passou. Mas nenhuma delas tinha fome, como aquela viúva que morava tão distante e clamava por Deus. Olha, se nós tivermos fome, nós não vamos ficar no mesmo lugar. Se você tiver fome, você não vai ficar nesse lugar. Eu não vou ficar. Seja o que for que nós venhamos necessitar ou precisar, Deus vai enviar até onde nós estamos. E olha o que Jesus continua dizendo aqui, ele fala assim, assim também no tempo do profeta Eliseu. Eu acredito que a lepra naquela época, gente, era uma doença. E a palavra de Deus diz aqui, né, que era uma doença que fazia com que as pessoas fossem discriminadas. Elas não podiam estar no meio de todo mundo. Então era uma maldição mesmo para quem estava com lepra. Era uma doença que fazia com que a pessoa se sentisse excluída de todas as maneiras. E era uma sentença de morte, onde a pessoa morria praticamente isolada. E Jesus fala que, olha, naquele tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Lembrando que Eliseu morava onde? Israel. Da mesma maneira, Elias morava onde? Israel.
Será que lá em Israel não tinha muitos leprosos? Tinha, Jesus falou, tinha muitos leprosos lá. Mas Eliseu não foi enviado a nenhum. Senão ao Naamã, que ao contrário, ele veio até onde Eliseu estava. E ele foi o quê? Curado. Será porque Naamã foi curado e os outros não foram curados? Você já parou para pensar? Jesus traz a resposta aqui, gente. Ele fala do que a fome faz. A fome faz com que você receba. A falta de fome faz também com que você fique no seu lugar. Ele fala dessa viúva também. Elias foi enviado até lá, aonde ela estava. Naamã saiu do lugar onde ele morava e foi até onde o profeta estava. Eu imagino, mas pode ser que na hora de Eliseu abrir a porta para receber Naamã, olha o tanto de leprosos na porta, e nenhum deles foram curados. Somente Naamã foi curado. Deus faz acepção de pessoas? Deus escolhe uns? Você acha que Deus escolhe? Se Deus quiser, Ele faz, se Deus não quiser, é assim que você pensa? Vamos trilhar o caminho aonde você pode crescer na sua fé, onde a fé ela pode fazer com que você chegue em lugares. Tudo é possível. Diga de novo, tudo é possível. Tudo é possível para mim que creio. Amém. Para Deus não existe nada que seja impossível. Eu não estou falando de você, eu não estou falando de mim, eu estou falando de Deus. Para Deus nada é impossível. Talvez para mim seja impossível, talvez para você seja impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada, não tem nada que é impossível. Ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais. Muito mais. Daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Segundo o quê? O poder dele que opera em nós, através da fé, da nossa fé. Eu acredito que depois que você sair daqui, eu acredito que você vai desejar batalhar pela sua fé. Eu acredito que nós precisamos nos desvencilhar de amarras que ficam tentando nos limitar e nos prender. Já pensou uma mulher igual a Isabel? A Bíblia diz aqui que ela já estava velha. Sara, esposa de Abraão, quando Deus prometeu para Sara um filho, diz que o ventre de Sara já estava amortecido. E olhando para Abraão, esse velho aí não sei não, mas não sai mais nada dele. E foi pai. Para Deus não existe nada que seja impossível. Existe uma maneira de nós agradarmos a Deus, de você agradar a Deus. Como é que nós podemos agradar a Deus? Só pela fé.
Diz que sem fé é impossível qualquer pessoa agradar a Deus. Não tem nenhum ato aonde você julga que é um ato de justiça, se não tiver fé. Nós não estamos agradando a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível qualquer pessoa agradar a Deus. Porque para qualquer um de nós que queira aproximar de Deus, precisamos fazer o quê? O que você precisa para que você aproxime de Deus? Ser bonito, ser rico. Nós precisamos crer que Deus existe. E precisamos tirar da nossa mente que Deus é ruim, porque Deus, Ele é galardoador. Mas de quem Deus é galardoador? Daqueles que o buscam, daqueles que estão batendo na porta, daqueles que estão ali perseverando, daqueles que estão procurando, daqueles que estão pedindo. Amém? Seja encorajado. O seu milagre, o meu milagre pode estar mais próximo do que nós imaginamos. O meu milagre, o seu milagre pode estar mais próximo do que nós imaginamos. O pastor Dave sempre falava para nós que naqueles momentos de oração onde nós sentimos toda aquela pressão para que você pare, aquela pressão para que você não persista, ele falou que esses são os momentos mais produtivos de oração. Aqueles momentos onde você já está para jogar toalha. Sabe o que é jogar toalha? Desistir. Parar. Aqueles momentos onde você se sente exausto, cansado. São esses momentos mais produtivos que você precisa continuar, porque você está muito próximo daquilo que você está pedindo. Amém? Para Deus, tudo é possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Talvez para o seu amigo, para as pessoas que você pergunta, para as pessoas que você conversa, ou talvez até para você mesmo. Seja coisa difícil, impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Amém? E Ele só pode abençoar aqueles que o buscam. E Ele só pode dar àqueles que procuram.